Boas. Gabriel Mitar Ribeiro, o grande salvador da pátria, segundo agora toda esta vaga do Chega, que é um contrassenso gritante. Bem, esse senhor, da origem de Moçambique, país de origem, provém realmente de uma família muçulmana, ativa religiosamente, com toda a educação e cultura que é adjacente efetivamente ao islamismo, ou seja, filho de mãe muçulmana. Veio para Portugal na década de 80, veio trabalhar como pedreiro e foi então depois que, com os nossos impostos, que ele veio obter a licenciatura. Okay? A ascendência dele é africana, indiana e muçulmana. E foi preciso ele encontrar-se com uma parvalhona qualquer, suspeito realmente seja portuguesa, jus sanguíneo, católica pelos vistos, da qual casou, que somente nessa altura, segundo o que ele próprio alega em entrevistas, começou-se a interessar mais pelo catolicismo, sem nunca esquecer as suas raízes muçulmanas. Gabriel Mitar Ribeiro veio publicamente, também em entrevista, indicar de que a imigração é muito mais bem sucedida, ou seja, esta invasão de Planicalégia será muito mais bem sucedida se efetivamente os povos, obviamente os portugueses, concedam-nos as ferramentas para eles poderem, obviamente, a evoluir a nível de carreira e também a nível financeiro, como é o caso dele. Ou seja, o que ele está a sugerir, ou o que ele acredita, é justamente os portugueses, os trabalhadores portugueses, contribuírem com os seus impostos, com as suas contribuições fiscais, tributárias, para que toda essa gente que ele alega realmente que é preferível estar disperso por todo o país do que estar necessariamente guetizado, ou seja, todos eles realmente juntos, acumulados num só espaço, numa só localidade, todos eles dispersos, poderem então ter oportunidades de carreira. É aquilo basicamente todo o movimento racista anti-branco, o Bloco de Esquerda, CS Racismo, o PS, o PCP, tem vindo a defender. A integração, de forma a eles conseguirem serem impulsionados a nível de carreira e a nível financeiro, de modo a que os vossos filhos, os vossos netos, os vossos descendentes, as crianças e adolescentes das vossas famílias, vir a ser empregados deles, ok? Este é o plano do Sr. Gabriel, o professor Gabriel Mitar Ribeiro. É este tipo de pessoa que vocês andam a seguir. Alguém que quer transformar Portugal em algo parecido à África do Sul. Boas, vamos então a isto. Queria só fazer uma pequena introdução. Aquilo que vocês vão assistir a seguida é basicamente a coletânea compilação de 2 vídeos, e apenas concentrei-me em 2 vídeos, havendo muito mais material que eu poderia aproveitar, só para vocês terem um vislumbre daquilo que efetivamente o Gabriel Mitar Ribeiro acredita e pretende efetivamente de concretizar assim que tiver realmente o poder para o fazer dentro da Assembleia da República. Como já aconteceu com outros atores da islamização da Europa, Gabriel Mitar Ribeiro vai-vos dizer, pelas próprias palavras, aquilo ao que vem. E por isso vamos então ouvi-lo. Bem, peço a vossa especial atenção, entretanto eu vou comentando aqui por trás. Olá, sejam bem-vindos à Marinha TV. Hoje temos em estúdio Gabriel Mitar Ribeiro, 56 anos, nasceu em Moçambique. Começo por dizer que eu não tenho ascendência portuguesa. E começa bem. Começa por admitir aquilo que é e de onde vem. Não tem ascendência portuguesa, como se não fosse perceptível verificar logo. Dentro de africanos, árabes e indianos. Aqui está a assunção. Ou seja, ele assume efetivamente que é tudo menos português, é tudo menos europeu. Ou seja, africano, indiano e como se não bastasse, é uma mistura então com o árabe. Vim viver para Portugal na adolescência, em 1980, e posso dizer que entrei na identidade portuguesa pela porta do fundo. Subentenda-se, imigração ilegal. André Ventura. Temos aqui um deputado da Assembleia da República que entrou em Portugal como imigrante ilegal, hein? De amor no tempo das barracas. Eu vivi numa barraca.
em Jamor, ou seja, Porto, como se não houvessem portugueses que tivessem vivido nas mesmas ou em condições piores, como muitos daqueles que vão emigrar para outros países, como é o caso da França. Mas a gente sabe que gerações 50, 60 que foram para a França também tiveram a viver em condições lastimáveis, bastante precárias. Mas não, este senhor tem que ser tratado de uma maneira diferente, privilegiada. Reparem que todo este discurso, ou quase todo ele, é baseado no vitimismo. Tal vitimismo barra solidariedade da qual ele renega. Ele tenta, de alguma forma, transformá-lo como algo execrável e que deverá ser substituído pela autorresponsabilidade. Vejam o quanto autorresponsável ele é. A partir dos 15 anos, nas férias grandes e também nas férias pequenas, eu comecei uma década de vida de operário servil no meio da comunidade imigrante africana, essencialmente moçambicana. Ou seja, a parte da questão da comunhão com essas comunidades, tudo o resto, ou seja, sobretudo a minha geração e antes dela, todos nós praticamente trabalharam durante a sua adolescência, nas férias. Este senhor está a dizer que trabalhava nas férias, não era a tempo inteiro. Mas faz coitadinho. Mas já está mais um argumento vitimista. Angolana. Onde é que nós trabalhamos? Já perceberam? Nas obras. Na setnave, na siderurgia, na vida fabril, quer na parte de produção, quer na parte da manutenção, da restauração. Mas quantos milhares de portugueses não trabalharam nos mesmos espaços, nos mesmos estabelecimentos? Quantos milhares de portugueses, até a data de hoje, que a siderurgia ainda está ativa, não têm trabalhado? Mas este senhor quer ser tratado ou visto como uma vítima da sociedade. E estamos a falar da mesma pessoa. Uma coisa que eu quero que vocês reparem, sobretudo nesta entrevista, neste debate que está aqui com este painel, nós vemos realmente que isto foi efetuado dentro das instalações, financiado, organizado, por parte desta Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nada é mais do que a fundação que foi criada por parte de Alexandre dos Santos, que ele faleceu, era realmente o presidente do Grupo Jerónimo Martins, do qual integra, entre outras coisas, o Pingo Doce. Reparem como este tipo de debates, este tipo de diálogos, e isto é uma plateia que presumo que esteja dentro muito do meio académico, é uma tentativa, das várias tentativas de branqueamento da Portugalidade e destes novos portugueses. Nada mais. Daí este painel. Obra para a sala da... Tenho só neste momento nacionalidade portuguesa. Reparem na linguagem corporal. Ele acabou de admitir que só tem, apesar de tudo, apesar de ser moçambicano, apesar de ter ascendência árabe, subentenda-se muçulmana, indiana e africana, ele vem a obter a cidadania por cartão. E reparem na linguagem corporal. Quando o assume, ele olha para baixo. Como se fosse algo, e que é, certamente, na lógica dele, é algo embaraçoso. Porque é alguém que tão identitário é, e vocês vão perceber no resto do discurso, tal é a aversão que ele teve aos portugueses, ou tem aos portugueses, mas que acabou por assumir a identidade do imperialista, neocolonizador, racista, supremacista, fascista e aí afins. É uma questão, mas o que gostaria de dizer é que quem entra numa identidade desta forma é natural que de início sinta algum distanciamento, até, eu vou suavizar, aversão aos portugueses. Nunca abandonei, nem abandonarei a minha identidade moçambicana. Ouviram? Porque a memória é uma coisa que não se apaga. É impossível eu, para o resto da vida, desfiliar-me da minha identidade originária moçambicana. Suavizar aversão aos portugueses. Ouviram bem? Nunca abandonei, nem abandonarei a minha identidade moçambicana. Ouviram? Nunca vai sequer abandonar a identidade moçambicana. Tem aversão aos portugueses. Os mesmos portugueses que ele finge representar na Assembleia da República, que alguns prevalhões para o Chega acabaram de projetar, de catapultá-lo diretamente para a Assembleia da República, para receber o dinheiro dos nossos impostos para, supostamente, defender os interesses de um povo que não é dele. Como vocês ouviram, e se tiverem dúvidas, vocês podem pôr isto em repito constantemente, em repetição, para só vocês ouvirem continuamente ele a dizer.
desta forma, é natural que de início sinta algum distanciamento, até, eu vou suavizar, aversão aos portugueses. Aversão aos portugueses. Abandonei, nem abandonarei a minha identidade moçambicana. Grande português gema, é? Porque a memória é uma coisa que não se apaga. É impossível eu, para o resto da vida, desfiliar-me da minha identidade originária moçambicana. É evidente que uma identidade não se faz de um livro, não se faz de um momento, não se faz de um facto. Ouviram bem? Este senhor faz, ou cria aqui a definição do que é uma identidade étnica racial. E com isto, com estas meias verdades, ele vai transmitindo algo que deveria ser assimilado na cabecinha. Muitos direitolas, muitos neocons, muitos pseudo-conservadores e pseudo-direitistas que seguem o Chega e não só, e sobretudo muitos esquerdistas que entendem que português é qualquer um que simplesmente pode vir cair de paraquedas, até com um cadastro criminal, e vir para aqui e obter a nossa nacionalidade só porque quer, por uma questão de vontade. É tudo relativo. Por isso a nossa identidade, segundo muita gente, é algo, para eles, pode ser apresentado através de qualquer serviço de registro civil, seja a nível de CEF, seja através de outras instâncias de Estado. O que este senhor está a dizer, e muito bem, a identidade é algo que está presente, que está intrínseco na memória. É algo que nunca se esquece, é algo que nunca se subtrai e nem se consegue desassociar. E estas são as minhas palavras. É das poucas coisas que vocês, anti-identitários, deveriam conseguir extrair daqui. Continuemos. Eu resido em Almada, portanto, no distrito de Setúbal. Quem diria? Mas os meus sogros, a família da minha mulher é da Guia, do concelho de Pombal. Pombal, Leiria, estão a ver? Ele agora vai demonstrar, este senhor que é tão adverso aos portugueses, que nem sequer juntava-se à comunidade laboral trabalhadora portuguesa, juntava-se com a comunidade africana, vai-vos explicar como é que deu início ao processo de miscigenação, ou seja, do relacionamento interracial com uma portuguesa de gema, ainda para mais católica. Mais uma vez, verifica, constata-se aqui a relação que existe entre o catolicismo e o plano Kalergi. Diz Gabriel, Gabriel Mitar, explica-nos mais, explica a estas pessoas, explica a estes apoiantes fervorosos do Chega, efetivamente de quem tu és e a que tribo tu pertences. Então, eu 1980, e uma parte da imigração africana, sobretudo africana, conhece Portugal da grande área metropolitana Lisboa-Setúbal. E eu percebi isso, a força dessa identidade portuguesa ligada à tradição religiosa, quando conheci a família da minha mulher. E foi curioso que eu comecei a vir a Leiria, vinha praticamente fim de semana sim, fim de semana não, e todas as férias, das grandes e pequenas, estava sempre na Guia. E quis o destino que, ao mesmo tempo que eu começasse a conhecer na qualidade de africano esse Portugal profundo. Qualidade de africano. Ele nunca se associa àquilo que é. Mas para muitos olham para este senhor e pensam: isto é só cor bronzeada, é tão giro, é tão colorido. É como os cordistas fazem. É tão giro ter um membro colorido diferente, um alienzinho aqui dentro do corpo de deputados da Assembleia da República. É tão giro, mas ele nunca desassocia-se com o africano. É mais um africano que está às nossas custas a receber dinheiro dos impostos dos contribuintes para representar sabe-se lá o quê. Okay? E reparem, este senhor, praticamente todos os fins de semana, ia sempre àquela zona da Guia, Pombal, para, imaginem a cara daquela gente, a maior parte das pessoas, ao verem este senhor escurinho, bronzeado, aparecer-lhes todos os fins de semana. Imaginem o receio que deviam ter, sobretudo ao princípio, quando via esta pessoa andar ali, livre, ali de um lado para o outro. E depois admira-se no meio do interior, há cada vez mais janelas e portas fechadas, trancadas, gradeadas, menos gente a sair. Porquê é que será? Porque esta gente passa, ou passou, ou tem passado os fins de semana, as férias, a deambular pelas zonas do nosso interior. Para quê? Para seduzir uma parvalhona de uma portuguesa católica. Em 1997, portanto, depois de 17 anos a viver em Portugal, eu iniciei um ciclo de regresso a Moçambique. Isto é, eu fui a Moçambique para resgatar um pouco a minha identidade moçambicana. E o que é que eu faço em Moçambique? Em Moçambique o que eu faço é, pelo país todo, ouvir discursos de senso comum. É isso que é estudar o pensamento social, depois analisá-lo.
E tenho mantido ao longo de 15 anos, mais ou menos constante, ouvir os meus conterrâneos moçambicanos. Os meus conterrâneos moçambicanos. Mas talvez faça ainda um bocado de confusão e não tenha entranhado na vossa cabeça. Os meus conterrâneos moçambicanos. Este senhor é português aonde? Se ele vos diz pelas próprias palavras que não é, nunca foi, nunca será. Africanos. Gente comum em África quer dizer essencialmente gente pobre. Tadinhos. Tenho O que é mantido que será? constante, entre outros temas, mas estes são constantes. É culpa do português colonizador. Portuguesa. O que é que eles pensam do português? Ou, para simplificar, não levem a mal, o que é que eles pensam do homem branco? Reparem como ele tenta suavizar sempre que quer dizer uma verdade. O homem branco. Há sempre a questão, o conceito racial nas palavras destes racistas. Vêm para o nosso país e vão perguntar aos seus conterrâneos, não é o que achavam dos portugueses. O que achavam, pronto, que eles não nos consideram iguais para todos os efeitos. Mais uma vez demonstra que esta igualdade marxista, globalista, miscigenadora, calargista, é tudo menos verídico, factual. E ele mostra isto mais uma vez, constantemente nas palavras dele. É que o português, insisto, estou a falar sobretudo desta África no século XX, a última, que é a mais traumática, digamos assim. A colonização portuguesa vai de um extremo negativo, os exemplos não faltam, a escravatura. A portuguesa, África no século XX, a última, que é a mais traumática, digamos assim. A colonização portuguesa vai de um extremo negativo, os exemplos não faltam, a escravatura, o trabalho forçado, a violência arbitrária, o racismo, enfim, as culturas obrigatórias. Ouviram? Esta é a descrição do vosso salvador da pátria, Gabriel Mita Ribeiro, naquilo que considera na sua mente, e na mente de muitos africanos, moçambicanos inclusive, daquilo que foi para eles, ou aquilo que ainda é, o português, o homem branco. Entre este tipo de discurso e o discurso de Mamadou Ba Jacine Catar Moreira, onde eu encontro quaisquer diferenças. Okay? Aquilo que ele descreveu, aquilo que ele nos descreveu, nós e as gerações anteriores, é justamente o mesmo tipo de verborreia que é debitado tanto pelo senegalês como por parte da Jacine Catar. E continuamos. A Graça referiu a questão do, não usou este termo, mas eu uso o antiportuguesismo. Existe um fenómeno chamado antiportuguesismo que nós não queremos ver. Conta-nos já. Um fenómeno que se constitui mais ou menos de um conjunto de atitudes, comportamentos, essencialmente das elites, e estou a falar de uma parte das elites africanas, que ostensivamente depreciam a condição portuguesa e, por essa via, acabam por prejudicar a condição de imigrante português branco, hoje numa sociedade maioritariamente negra, e por isso é que eu estava a chamar a atenção, nós já não estamos no século XX. Portanto, temos que pensar estas realidades. Isto talvez seja duro dizer, mas eu quero aproveitar esta oportunidade. Isto é, todo aquele que comprovar que em Portugal existe racismo antinegro, e não deve ser difícil, sim, será seguramente capaz de comprovar que em países como Angola, em países como Moçambique, em países como Brasil, existe um fenómeno chamado antiportuguesismo.
Perceberam? O que ele veio basicamente indicar é algo que a maior parte de nós, enquanto nativos portugueses, que não tiveram a oportunidade de emigrar ou trabalhar temporariamente ou simplesmente visitar, por um período de tempo minimamente significativo para ter este tipo de percepção, o que este senhor vem dizer, ao contrário daquilo que acontece com o povo português, as elites são justamente pró-miscigenação, pró-interracialidade, pró-invasão, pró-imigração. As elites africanas, ele deu um largo exemplo, isto é segundo um estudo que ele fez na visita de recuperação da parte da sua identidade a Moçambique, ele vem realmente comprovar que, efetivamente, as elites africanas nutrem um racismo anti-português. Isto é para aqueles senhores, aqueles saudosistas, salazaristas, imperialistas e tropicalistas, de direita, ou monarcas, ou tradicionalistas, ou o que quer que seja, percebam que, efetivamente, como é que nós somos vistos e tratados, e muito maltratados lá fora. Aquilo que muitas vezes os emigrantes portugueses, ou descendentes deles, não chegam a passar a voz para cá. Não há eco sobre aquilo que se passa lá. Okay? Sobre isso só eles é que podem responder. E muitas vezes aquilo que eu percebo é sobre o receio, sobre o medo de serem identificados nas ruas. Isto é nesses países africanos, com medo de haver retaliações. Posso-vos dizer que existem patriotas e nacionalistas portugueses, cá em Portugal, têm o mesmo receio, têm o mesmo medo, têm a mesma necessidade de ocultar a sua identidade, apesar de conviverem e de presenciarem, testemunharem e até sofrerem na pele as consequências de todo este plano Kalergi, mas eles próprios, no seu próprio país, sentem-se receosos de ter que demonstrar, exibir-se, identificar-se sobre o risco de acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Mário Machado, no nosso país. Porque a verdade seja dita, não é só nos países africanos e noutros países, o que o Mitá só está a dar o exemplo nos países africanos, mas também em muitos outros países, também de primeiro mundo, mas sobretudo de terceiro mundo, onde os portugueses são discriminados, são maltratados, perseguidos, muitas vezes até são raptados, com ânsia de obter um resgate e acabam por ser assassinados. E a lista não acaba, e não é só em África do Sul. Continua, Mitá. Vamos a isto. Vamos abrir os olhos a estes portugueses, ou aos africanistas. Não discutimos isto, em grande parte, por responsabilidade das nossas elites académicas, das nossas elites intelectuais, marxistas, globalistas, liberais. O discurso de senso comum. Isto é, são muito seletivas nos temas que estudam e na forma como abordam. Os observatórios, os gabinetes, eu fiz um trabalho de campo sobre as universidades, sobre isto governamentais. E posso dizer que numa parte das elites moçambicanas autóctones, o antiportuguesismo é forte. Ouviram? E ele tende a inverter-se à medida que nós descemos na hierarquia social, onde os portugueses têm uma representação positiva. Mas só quem manda é a elite. Porque isto tem implicações na imigração portuguesa, seja no sucesso, seja no bem-estar, seja até em termos de segurança. Segurança. Eu sou defensor. Ouviram isto? Isto é a classificação, ou seja, quanto mais alto no estatuto, a nível social, a nível financeiro, os portugueses se situarem a nível de sociedade africana, seja qual for o país, quanto mais elevados eles conseguirem obter o seu estatuto, o seu poder, a sua capacidade de empreendedorismo, enfim, quanto mais elevado os portugueses sobem, hierarquicamente na sociedade, seja por que meios forem, mais ameaçadas sentem-se essas elites, e quando digo ameaçadas não é porque o português representa algum perigo, é por pura discriminação, por puro racismo. Porque eles sabem perfeitamente que os europeus são superiores. Basicamente fomos nós, portugueses, europeus, fomos nós que construímos, que levámos, transformámos aquilo que era terra, pó, selva, e transformámos as civilizações que eles nem isso conseguem conservar neste momento. E o que acontece? Quanto mais baixo for o estatuto profissional, social, económico do português, e somente os outros europeus, melhor eles lidam realmente com essas pessoas, esses portugueses, esses nossos compatriotas. Percebem? Ou seja, eles só vão estar satisfeitos em África ou em qualquer país onde eles se encontrem, enquanto os portugueses, os europeus, estiverem abaixo do nível deles. É o que está a acontecer na África do Sul. Caso não saibam,
portugueses e europeus, muita grande parte deles, depois da queda do apartheid, muitos deles perderam acesso ao emprego, foram perseguidos, as suas propriedades foram realmente foram roubadas, foram saqueadas e estão constantemente, todas as semanas, há ataques às chamadas fazendas, ou seja, às quintas. E quando se fala de ataques, não é só ataques às propriedades ou aos bens materiais, mas sobretudo à própria integridade física e vida. Dos piores horrores inimagináveis que vocês possam eventualmente encontrar em qualquer filme mais gore possível, mais macabro possível. Okay? Isto que o Gabriel Mitar Ribeiro está-nos a transpor é apenas uma ponta de iceberg. O racismo é tal, o ódio racial é tanto, que eles estão-nos a tentar matar literalmente. Okay? Vamos continuar. Das minorias, em especial da minoria negra, em sociedades maioritariamente brancas. Nós andamos em Portugal há 3 décadas a incentivar, a exigir, a propor como podemos estudos africanos. Depois com variantes específicas para Angola, para Moçambique, Cabo Verde, por aí fora. Tem implicações na imigração portuguesa, seja no sucesso, seja no bem-estar, seja até em termos de segurança. Isto é, eu sou defensor dos direitos das minorias, em especial da minoria negra, em sociedades maioritariamente brancas. No caso de Portugal, qual é a diferença entre este senhor e a Beatriz do Bloco Esquerda, a Joacine do Livre, ou a antiga deputada do Livre, e o Mamadou Ba? Expliquem qual é a diferença. Este senhor é defensor das minorias negras em países maioritariamente brancos, subentenda-se Portugal. Então, para esta gente, para todos os efeitos, Portugal é um país branco. Ao contrário daqueles esquerdistas e daqueles direitolas que acham que os portugueses, para todos os efeitos, são uma mistela, são uma mexérnia de raças, de etnias, de povos e tribos. Quer dizer, para todos os efeitos, bem espremido, perante os olhos dos outros, somos considerados um povo branco. Continua, Gabriel Mitar. Nós andamos em décadas a incentivar, a exigir, a propor como podemos estudos africanos. Reparem, estão a exigir, ou seja, mais taxas para aprofundar, exaltar a cultura africana em países como Moçambique. Eles não estão a exigir isto aos povos, aos governantes africanos. Ele está a admitir que estão a exigir ao governo, ao Estado, aos contribuintes, com o dinheiro dos contribuintes portugueses, a exigir mais estudos ainda sobre os povos africanos. Percebem? Isto porquê? Qual é o objetivo de se estar a rebuscar, a explorar, a chafurdar nessa cultura africana em povos maioritariamente brancos? Para quê? Para estar a importar, para normalizar aquilo que já está cada vez mais normalizado. Onde basicamente Portugal parece já um segundo Brasil, ou um país palopa, não Portugal português. Específicas para Angola, para Moçambique, Cabo Verde, por aí fora. Os empresários às vezes perguntam sobre o tipo de pessoas que têm para trabalhar. Fala-se na necessidade da mão de obra, fala-se na questão da imigração, e depois, por exemplo, falo com pessoas que vêm ou do Nepal ou da Índia. Reparem no sorriso dele quando fala dessas pessoas. Ele está sempre a tentar suavizar o discurso. Reparem na maneira como ele trabalha, nos eufemismos que ele recorre, para não dizer diretamente, e ele mesmo assim o diz, diretamente aquilo que vai na alma, aquilo que vai no pensamento. Ele sabe trabalhar nas palavras, daí que ele próprio é tão ignorante, este senhor, que da mesma forma que se veste com fato, da mesma forma usa uma roupagem linguística rica QB, mas não a sabe utilizar. Ele pode usar o fato, mas a selva está dentro dele. Ou seja, o pensamento africano, indiano, muçulmano está dentro dele. E ele não consegue fugir a essa linha de pensamento. Daí todo este enrolar, este jogo de palavras que tanta gente, tantos cheganos, tantos apoiantes de Chega e não só, tantos direitolas, batem entusiasticamente palmas. Isto é eufemismos, é jogo de palavras. E vocês não conseguem discernir, espremendo aquilo que ele, até de uma forma bastante direta, vos transmite, vocês não conseguem exprimir e perceber efetivamente
o objetivo, o sentido das suas palavras. Mesmo quando ele deixa de enrolar e diz-vos claramente. De saber como é que a Portugal e tenho tido essas pessoas. O que eu noto é que, por exemplo, uma das empresas que visitámos, o empresário tinha, não sei se intencionalmente ou porque assim calhou, imigrantes da mesma região estavam em turnos integrados no meio de... Não estavam fechados entre eles, estavam diluídos nos outros trabalhadores. Mas depois, eu falei com um que estava cá há 2 anos, tinha uma enorme dificuldade em falar português. Percebem? Isto é o meu dia-a-dia. Há elementos destas pessoas ser mundo estão cá, ao contrário de muitos direitolas, e escritas nem falo, pensam que eles estão cá e que vão se integrar, que são tão bons ou melhores que nós, porque isto de ser português é sempre relativo. Isto é português quem quer. Basta só querer. Mas este Mita vem admitir que, na sua experiência, houve pelo menos alguns indivíduos que nem se dão ao trabalho de aprender português. Será apenas uma questão de limitação intelectual, com o coeficiente de inteligência? Ninguém diz o contrário. Será uma questão de interesse em assimilar a cultura, a identidade, a linguística portuguesa? Sem dúvida. Estas pessoas sentem-se portuguesas? Nunca, jamais, como ele próprio indicou pelas suas próprias palavras. Continua a imitar. Fim de 2 anos. Eu queria saber, não, eu tive que falar com ele em inglês, não é que eu falo bem inglês nem por isso, mas pronto. Vou dizer... Este é um docente universitário que admite que nem sequer português, inglês sabe falar. Ele e muitos outros. E o que eu diga. Na conversação que tenho tido, ou que tento ter realmente com pessoas de origem asiática, subintensão indiana, paquistanesa, nepalesa, chinesa, e com pessoas de origem também africana, se português não falam mal e porcamente, então imagina em inglês. Tristeza. Então o que acontece é que eles estão na zona de trabalho, daquilo que estão a fazer, mas depois quando saem, ou estão no grupinho deles ou estão nas redes sociais. Reparem, a ânsia de integração, a capacidade de identificação e de convivência que esta gente não tem. Fecham-se nos seus mundos, têm dinheiro para telemóveis e ele utiliza o termo de trabalho. Não, ninguém ouve falar aqui escravatura, pois não? Mas lembra-se no princípio de ele estar a vitimizar-se, a dizer, coitadinho, eu vim para aqui hoje, ou na década de 80, aos 15 anos já estava a trabalhar nas férias de verão, e o tonzinho, só o tom da vozinha, vê-se que é daqueles gajos que parece não parte nada, que não é capaz de ferir uma mosca, mas depois é tipo o David Munir, é à cotovelada, de certeza. Mas verifiquem como ele demonstra, como prova aqui, não só a não intenção, o desinteresse total em eles se integrarem junto das comunidades trabalhadoras portuguesas, mas igualmente ostentam ou demonstram a ostentação, ou seja, não têm recursos para nada, são os pobrezinhos que vivem em barracas, mas depois andam com telemóveis e fecham-se nessas comunidades com os seus grupos e não fazem nada para se integrarem. Então, meus amigos tropicalistas, vamos estar a doar a nossa nacionalidade com os cartões de cidadão português? Espetáculo, hein? Então o que acontece é que eles estão na zona de trabalho, daquilo que estão a fazer, mas depois quando saem, ou estão no grupinho deles ou estão nas redes sociais, lá da Índia. Fecham-se também à comunidade onde estão inseridos. Isso é algo que na questão da imigração, que é um tema sensível para o Chega, mas é algo que se pode fazer mais, dar resposta. Nós estamos num distrito que tem zonas que têm perdido população, a imigração é um bem, é inevitável dentro de determinadas condicionantes. Agora, essa imigração... E este homem é totalmente a favor de imigração. Então, André Ventura, gajos que não se querem integrar, gajos isolados, que ostentam riqueza, que andam em grupinhos, sabe-se lá fazer o quê no Telegram, vêm para cá, fazem só as horas que estiverem a fazer mal emporcamente, para receber salários precários, e impossibilitando assim que os nossos portugueses trabalhadores não tenham a possibilidade de ter um salário adequado, justo, minimamente aceitável, para ser substituído por esta gente.
Este senhor é a favor da imigração. Nós estamos a falar de um imigrante ilegal que tem aversão aos portugueses. Continua, Mitar. Para ser um bem e tem de se integrar zonas que têm perdido população. A imigração é um bem, é inevitável dentro de determinadas condicionantes. Espera aí. Onde a população autóctone, nativa, portuguesa, está a envelhecer, está a morrer mais do que nascem, subentende-se, é o tal inverno demográfico, estamos a sofrer, graças às não existentes políticas de natalidade. O Gabriel Mitar Ribeiro está a comprovar-nos aqui, efetivamente, que ele é a favor da substituição populacional, meus amigos. Plano Kalergi, muçulmanos, africanos, indianos, asiáticos. Ele estava-vos a admitir que a imigração é um bem. É a salvação para o problema de envelhecimento, de inverno demográfico de Portugal. Os portugueses estão a sofrer. Este é um senhor que pertence a um tal grupo de direita nacionalista anti-imigracionista e que representa muitos nacionalistas patriotas e sabe-se lá mais o quê. Hã? Percebe o que é que estão a defender? É preciso fazermos um desenho? Agora, para ser um bem tem que se integrar. E tem de se integrar, por vezes, com mecanismos de apoio que facilitem este tipo de integração. Ele abaixa os olhos. Reparem, ele abaixa os olhos. Quando a conversa, ele sabe perfeitamente que a conversa não vai ao agrado de muita gente. Quando ele demonstra a verdadeira estratégia dele, aquilo que realmente pensa, reparem que ele tem tendência para baixar a cabeça. Eu não sou técnico de linguagem corporal, mas também não sou assim tão ignorante. E já tenho a minha experiência de relacionamento interpessoal para perceber quando é que uma pessoa está a ser direta, objetiva, e que acredita e que sabe que não há qualquer impacto negativo, e quando a pessoa se enrola, se fecha, e começa a dizer as coisas mais depreciantes sobre terceiros, ou sobre si, ou admitir algo que não quer admitir, e fecha a cara. Reparem na linguagem corporal deste senhor. Ele acredita, ele entende e acha que o Estado português, subentende-se os contribuintes portugueses, tem que investir mais nos seus impostos, tem que ser redirecionados mais nos seus impostos, derivado ao seu trabalho, para integrar ainda mais agentes. Que o problema não está no facto de não haver portugueses suficientes a nascer, ou não haver políticas de natalidade, ou anti-abortistas, ou mesmo pró-família, que possam amplificar, aumentar exponencialmente a quantidade de famílias heterossexuais com crianças, com o máximo de crianças. Não, a solução que este senhor dá é, resumidamente, plano Kalergi. Que é muito caro e sobre o qual eu acho que tem de ser, por vezes, com mecanismos de apoio que facilitem este tipo de integração. Há um tema que me é muito caro e sobre o qual eu acho que nós temos de fazer uma mudança profunda, que é a discussão do racismo. Portanto, esse é dos temas que, até para resolver estas questões da integração, porque nós dizemos, é uma ambição justa o desenvolvimento empresarial do Distrito de Leiria. Ótimo. Mas depois a mão de obra, alguma parte vai ter que ser de imigração. Tem lá tentar encaixar a força. Como é que este senhor pertence ao Chega? Como é que há tanta gente que apoia, que vota e que se calhar até milita o Chega, é capaz de aceitar esta pessoa aqui? É totalmente antagónico em relação àquilo que deveria ser os valores protecionistas, economicamente soberanos, dos portugueses e de Portugal. Ele está a dizer que a migração é algo que tem que ser imposto. É necessário. É sim pensada. Essa imigração tem que ser integrada. Eu, quando no início desta conversa falava da guia, um dos aspectos que me marcou quando eu conheci a guia foi a forma como a própria Igreja, portanto, ali há figuras centrais na regulação no final do século passado, que era o padre e a Igreja. E a forma como a Igreja integrava as pessoas que vinham de fora. Perceberam?
Isto está aqui uma pessoa que está a testemunhar a sua experiência. O muçulmano, porque ele não chega a admitir, a mãe era muçulmana, a árabe muçulmana, o pai era católico, tem ascendência hindu, subintendência indiana. Este senhor está a demonstrar, a provar aquilo que nós já sabemos de olhos fechados, que é a chapa 5, é o catolicismo é um dos principais responsáveis pelo plano Calege, pela imigração, pela integração e a substituição populacional, a miscigenação, os relacionamentos interraciais e consequente mestiçagem que vai repercutindo um pouco por todo o Portugal. Não só a nível eleitoral, não a nível periférico, a nível suburbano, mas também a nível do interior. Estas são as palavras, esta é a experiência de Mitá. Ele está a comprovar que foi a Igreja Católico-Romana responsável pela aproximação e integração desta gente junto às comunidades portuguesas, com a sua identidade cristã, e que muito provavelmente foi o canalizador, foi o caminho que levou à aproximação, ao conhecimento junto da mulher portuguesa com quem ele neste momento contraiu o matrimónio. Com a conivência da família dela e muito provavelmente da própria comunidade e o padre. Este é o peso danoso, criminoso, traidor da Igreja Católica Romana cá em Portugal. E não só. E a forma como a Igreja integrava as pessoas que vinham de fora. Um deles era eu. Não havia muita gente bronzeada como eu lá. Havia alguns imigrantes cabo-verdianos, mas essas pessoas eram muito integradas em torno de uma certa Portugalidade chamada Igreja. Mas os senhores vejam, numa altura em que a Joacine e tal se discutia abertamente a questão racial do espaço público, o Chega tinha um vice-presidente negro. Esta é a parte que lhe toca. Okay? Ele já está a mudar o assunto a 180 graus. É aqui a parte que ele começa basicamente a envolver-se, a manifestar-se mais emoção. Enquanto que as palavras anteriores foram muito mais cautelosas, neste momento ele está a exibir a sua emocionalidade quanto ao facto de ele, enquanto se assume mais uma vez, não é só pelo morena, como se assume como africano. Ele é afro-árabo-indiano. Ele não foi convidado, enquanto representante do Chega, para supostamente poder discutir, debater, contra-argumentar em relação não só à Joacine, mas a uma outra que ele vos vai falar. Isto é apenas uma questão de egocentrismo. O que este senhor está a demonstrar aqui é puro egocentrismo. Porque vocês perceberam, as palavras dele, não é as minhas, as palavras dele, ele segue, ele defende as mesmas bandeiras que a Joacine Catar Moreira, como Mamadou Ba e Beatriz e do Bloco de Esquerda e tantas outras, sejam africanos ou supostamente portuguesas. Percebem? O único problema dele é não ter sido convidado pelos meios de comunicação social, enquanto vice-presidente desde 2020, não poder, lá está, ele próprio usar a pele, a raça, a etnia, a religião ancestral da matriz dele, e poder contra-argumentar, discutir e defender-se relativamente a toda a verborreia racista anti-branca, que ele próprio assume ter sentido aversão às portuguesas, mas poder, ele, Gabriel Mitá Ribeiro, poder por ser promovido e ter o destaque que ele acha que é merecido, porque isto é tudo uma questão de galões, é tudo uma questão de megalomania. Este senhor apenas quer ter um palco. Por isso é que ele foi trabalhado, por isso é que ele incorporou toda esta estrutura linguística e intelectual para poder ter um papel de destaque num partido que supostamente deveria estar a defender valores e objetivos totalmente opostos, antagónicos àquilo que eles têm estado a assumir e a confessar, ser e defender. Quer dizer, eu vi N debates na televisão com Mamadou Ba, que inclusive me atacou, e não houve um órgão de comunicação social até hoje que me convidasse para um debate sobre o racismo. É surreal atacarem um partido como o Chega do racismo e saberem que há um vice-presidente que não é só com esta cor de pele, é também um vice-presidente que tem um longo trabalho de campo, primeiro teórico e depois um longo trabalho de campo sobre o estudo da questão racial. Perceberam?
vou pôr outra vez que há aqui um desfazamento. Mas os senhores vejam, numa altura em que a Joacine e tal se discutia abertamente a questão racial do espaço público, o Chega tinha um vice-presidente negro, que nunca foi convidado para nada. Quer dizer, eu vi N debates na televisão com Mamadou Ba, que inclusive me atacou, e não houve um órgão de comunicação social até hoje que me convidasse para um debate sobre o racismo. É surreal atacarem um partido como o Chega do racismo e saberem que há um vice-presidente que não é só com esta cor de pele, é também um vice-presidente que tem um longo trabalho de campo, primeiro teórico e depois um longo trabalho de campo sobre o estudo da questão racial. Pois é, meus amigos, e aqui temos, este é o verdadeiro Gabriel Mitar Ribeiro. E isto foi usar material em apenas 2 entrevistas, para vocês perceberem de uma forma mais compactuada, e que requer menos tempo, o vosso tempo, para perceber efetivamente não só a natureza, não só a identidade, não só os objetivos e a perspectiva, mundivisão, que este senhor na verdade tem. É aquilo que muito provavelmente vocês não vão encontrar nos debates políticos, porque lá está, ele acaba por investir esta personagem Chega, ok? Mas que na verdade ele é tão racista anti-branco, tão anti-português, que nunca chegou a hesitar em admitir que é adverso aos portugueses, que nunca iria descurar, nunca esquecer, suprimir a sua identidade enquanto moçambicano. E ele não é só africano, ele é mestiço. Ele é uma mistura de, e repito, ele é uma mistura de africano, árabe, subentenda-se muçulmano, e indiano. Okay? Mas isso não o travou, primeiramente, de vir para cá, de vir tirar trabalho a um trabalhador português, a ter vindo invadir, ir para zonas do interior, aproximar-se da comunidade portuguesa graças à Igreja Católica Romana, graças ao Padreco, e também de ter conseguido seduzir, não sei como é que isso é possível, olhem para o aspecto desta pessoa, mas ter conseguido convencer uma portuguesinha de treta, traidora, racialmente traidora, também ela católica e a sua família também, e só aqui exibe-se o perfil da perspectiva étnico-racial que esta gente não tem, sobre eles próprios, o amor que têm pelo seu ADN, pela sua identidade, pelo seu povo, pela sua cultura, esta gente simplesmente não tem. Porque este senhor não é com palavrecas e meia que consegue seduzir a partir de qualquer mulher, desde que tenha bem a percepção identitária daquilo que é, daquilo que de onde veio e aquilo que pretende ter, subentende-se os seus descendentes. Porque não sei se este senhor chegou a não ter filhos, mas como devem imaginar, eles não são portugueses. São afro qualquer coisa. Okay? Com isto tudo, nós percebemos que o que está aqui atrás é cada vez mais real. É cada vez mais possível de se vir a ampliar. Porque se nós temos do lado esquerdo, da extrema esquerda, até à esquerda mais moderada, temos realmente africanos que tentam destruir, antagonizar e impor-nos, imputar-nos uma aversão auto-identitária, chamada culpabilidade racial, complexo de inferioridade racial. Por outro lado, quando era suposto termos portugueses a defender o oposto, a tentar exaltar ainda mais, enaltecer, a salientar a nossa identidade enquanto povo único, cujo ADN, cujos genes são únicos a nível mundial, caso se desconheçam. Não, o que nós temos é uma versão de uma Joacine, de uma Mamadou, de uma Beatriz, que nutre o ódio anti-português, anti-branco, mas que não se contém no que diz respeito à obtenção da nossa nacionalidade, assim como o Mamadou Ba, assim como a Joacine, assim como a Beatriz, e ainda para mais, chega ao cúmulo de se miscigenar com uma portuguesa, com uma de nós. Percebem? Percebem a incoerência desta gente? Esta gente não é portuguesa. Esta gente quer tudo o que é nosso para pôr ao seu dispor, para poder evoluir, para ganhar estatuto, porque nas últimas palavras de Gabriel Mitar Ribeiro percebeu-se perfeitamente de que este senhor vive para as aparências, vive para os galões, vive para o estatuto, para o poder. Este senhor tem complexos de inferioridade muito intrínsecos, muito profundos dentro dele. Daí ele estar colado a um partido que por sua vez se aproveita dele para tirar a carta
contra o antirracismo, dizer: ei, estou-vos a esfregar aqui na cara, nós não só temos um deputado, como temos um vice-presidente e um candidato a presidente da Assembleia da República que é africano. E aqui está a incoerência. Muitos portugueses, até direitolas, querem pôr na cabeça dos demais, e meteram na sua cabeça, ou subentende-se que a partir deverão ter imposto, de que esta gente é tão portuguesa como eles e como nós. Quando, na verdade, estão a esfregar a carta racial, usar estes bobbies, estes Uncle Jesse ou o que seja, ou seja, estes pretos de fazenda, para poderem ser utilizados por parte dos partidos que supostamente deveriam ser protecionistas, anti-imigração, e dizer: não, meus amigos, não nos ataquem com o politicamente correto, porque vejo, nós temos aqui um negro. Nem é bem negro, é um negro, árabe, / muçulmano e indiano. E está casado com uma portuguesa. E é o nosso vice-presidente. E é candidato pelas legislativas por leiria. E é candidato a presidente da Assembleia da República. Ou seja, não nos podem acusar de racistas quando temos aqui um africano. Ou seja, basicamente, o que esta gente está a dizer, os tropicalistas, os imperialistas, os salazaristas, bafientos, estes direitolas, não sabem o que é identidade racial e chamam-os identitários como alguém perigoso, extremista, está a exibir a carta da raça. Para poder justificar ou poder, de alguma forma, contra-argumentar a outra carta. A carta do racismo anti-branco, camuflado por antirracismo, que é projetada, está constantemente a ser projetada contra estes partidos, a mais à direita do CDS, como é o caso do ERT e do Chega, com acusações de racismo. Ou seja, para todos os efeitos, o racismo, a raça, nunca deixa de existir. Este homem que está aqui não é português, não é europeu, por muito que tenha o cartão cidadão, diga lá na cidade portuguesa, e por muito que esteja casado realmente com uma portuguesa, e por muitos anos possam estar cá em Portugal, como ele próprio disse, a identidade não é passível de se obter através de uma carta, de um documento, de uma memória. Isso não se escreve. Isso está no próprio ADN. E estas são as minhas palavras também. A identidade não se compra, não se assume, não se assimila-se gradualmente. Um porco que nasce num estábulo não se transforma numa égua. Certo? Da mesma forma que um africano que nasce no Tibete, que nasce na China, que nasce no Alasca, ou que nasce na zona interior da Austrália aborígene, não vai ser nenhum desses, não vai ter a necessidade de qualquer um desses países, correto? É preciso que vocês abram os olhos e deixem de ser cegos. Vocês não podem acusar os esquerdistas de serem cegos, fanáticos com a questão racial, quando vocês comportam-se da mesma forma, pior ainda. Porque eles ainda supostamente têm uma justificação com a questão de internacionalismo, marxismo, o globalista. Agora, vocês, supostamente patriotas e nacionalistas, sobretudo os nacionalistas, que tanto acusam as comunidades étnicas africanas e não só, e ciganas, não podem simplesmente usarem dualidade. Não há definições ambíguas. Africano é africano, português é português, europeu é europeu. Percebem? Não é por este senhor estar filiado ao Chega e estar a atacar os esquerdistas que ele vai ser mais português que qualquer um de nós. Mesmo que os próprios esquerdistas portugueses. Percebem? Porque melhor do que isto só com um desenho. For preciso, vocês não perceberam a primeira, reproduzam o vídeo desde o princípio. Já que me dei ao trabalho para demonstrar aquilo que vocês deviam ver, deveriam ter conseguido interpretar logo à primeira. Porque esta informação, esta matéria é muito acessível. Ela está disponível para todos. Basta simplesmente fazer pesquisa e não estarem toldados com a questão do Chega, meus amigos, ou com a questão do ERT. Nós somos portugueses, eles não. Ponto final. Eles não são dignos para representarem o povo português, como nós não somos dignos para representar qualquer outro tipo de povo. Cada um no seu ramo. Cada um no seu galho. E nós temos que saber, perceber e assumir isso. Porque de outra forma não podemos usar este tipo de utensílios, de ferramentas, porque isto basicamente, este senhor não é um cavalo de Troia. Este senhor é um camelo de Troia.
Porque nem ele se contém de demonstrar aquilo que é, aquilo que defende e o ódio subjacente que ele tem em relação aos portugueses. Isto não sou eu a dizer. Não é o Ricardo Marques que está a dizer. É o próprio Gabriel Mita Ribeiro, como vocês ouviram. Depois disso, se vocês não conseguiram alcançar, já não é problema meu. É porque vocês são obstinados, são obtusos e têm palas à frente. E de certa forma, não é pelo facto de vocês estarem colados à direita, são menos ignorantes e menos fanáticos do que os gajos que estão à esquerda. E com a verdade não se pode atacar. Vocês têm que ver aquilo que é. Não aquilo que vocês querem que seja. Este senhor não tem o direito de representar os portugueses em qualquer organismo de soberania nacional. Este senhor não me representa a mim. Este senhor não representa qualquer português. Porque ele próprio assume-se como não português e este senhor assume-se como anti-português. Este senhor vai usar o nosso dinheiro para explorar e exigir estudos, sob intenção, observatórios pró-africanos. E não é isto que nós queremos. Por isso nós não precisamos de Gabriel Mita Ribeiro. Vai, força Portugal.